E aí, galera? Como é que vão vocês? Bom, eu queria falar um pouco o que que o brasileiro pensa do brasileiro. Peguei muita gente, né? E agora? O que que o brasileiro pensa do brasileiro? Deixem aqui nos comentários, brasileiros. O que que vocês acham que os brasileiros pensam dos brasileiros? Vamos fazer assim esse joguinho? Afinal de contas, como eu falei no outro vídeo, né? Sempre tá ouvindo os youtubers, parece que quando começa a virar uma modinha e todo mundo fala o que que fulano pensa do fulano. Cada um é único, né? Claro que vai depender muito das experiências que eles passaram. Mas eu vou dizer uma coisa, e não existe na mentalidade do brasileiro esses rótulos que tanto falam, esse estereotipo de malandro e de puta e essas coisas. Mas uma coisa eu digo, o brasileiro, eles meio que se fecham numas bolhas deles de amizades, de classe social, de gostos. E eles se fecham muito nessas bolhas. São bolhas confortáveis para eles. E eles têm uma certa dificuldade em interagir entre bolhas diferentes, digamos assim. Antigamente, muito antigamente, essas bolhas. Desculpem. Eu nem vou cortar, gente, eu vou deixar. Eram chamadas de tribos, certo? Agora, essas bolhas são chamadas bolhas sociais, né? Onde até o próprio internet já percebeu isso e o que, que ele faz? Ele cria um algoritmo que ele só manda notícias no Facebook, por exemplo, dos teus amigos que tu mais interage. Então, se tu não interage, ou não curtiu, ou não compartilhou, ou não escreveu no feed de algum amigo teu, tu termina não recebendo mais notícias dele. Ou se é coisas do mundo que são interessantes para tu saberes, tu não vai receber, mesmo estando escrito. Por quê? Porque a internet, ela tá te forçando, como a mídia também te força, a te fechar nessa tua bolha. Isso, assim, é péssimo, galera, porque a gente precisa também saber interagir, respeitar enfim, até se unir, aprender com outras culturas. Quando eu falo cultura, é dentro do Brasil mesmo, porque o Brasil tem mais de 200 mil pessoas e é enorme. E se você pegar os dois lados que eu já morei, fora outros que eu já conheci, e olha que eu digo que eu não conheço nada do Brasil, é, são bem diferentes, o Nordeste do Rio Grande do Sul. Sabemos que ainda há um misto. Algumas pessoas são cruéis e são ignorantes e discriminam pessoas de diferentes regionalidades. Elas não são pessoas preparadas para, enfim, e preferem sempre atacar e preferem sempre criar um separativismo em vez de aprender, e julgam até só pelo sotaque. Mas há pessoas também maravilhosas que têm curiosidade e que têm vontade de conhecer e que já conhecem alguma coisa, por exemplo, as praias do Nordeste, que são maravilhosas, certo? A parte mesmo da culinária, a agitação, porque o Nordeste, né, o Recife, ele é conhecido como a Veneza Pernambucana pelos rios, pelas pontes, tantas coisas, tantas belezas, a diversidade cultural. É, um, é uma região que vive do turismo, então imagina as belezas e tudo mais. Já o Rio Grande do Sul, com suas serras, com a parte que neva, com Gramado, Canela, que eu amo tanto, com a tradição do chimarrão e tantas coisas, sabe, que são belas. E aí a gente pega São Paulo, Rio, apesar de tanta violência que a gente está a ouvir, mas com tantas belezas, né?
Rio 40 graus, cidade maravilha da beleza do caos, é bem assim. E aí eu conheci Ouro Preto, Minas Gerais, que cidade linda. Foi um dos lugares que eu comi super bem. Nossa, comida caseira. Mas aí o povo precisa ser mais unido. É isso que eu digo. Uma coisa que eu percebi no tempo que eu vivi no Brasil é que há muita desunião entre eles mesmos. Vamos sair um pouco da nossa bolha, vamos ter empatia e vamos principalmente ter respeito, empatia e união. Eu vejo algumas pessoas na tentativa de melhorar de vida, sabe? De alertar a população e compartilhando com tantos esforços vídeos e alertas e reflexões. E aí o algoritmo do Face atrapalha tudo e não consegue essas mensagens de lucidez chegar a tanta gente. E vejo também pessoas que botam a cara a tapa e tentam sair dos clichês das modinhas. Porque é modinha. Porque eu vou falar uma coisa agora pra você. Você brasileiro que tá me ouvindo. Se você tem vontade de vir para Portugal, se organize e faça. Eu vejo gente fazendo uma pergunta nos grupos bem, sabe, bem básica, que é só ir no site do consulado. E aí eu fico pensando, poxa, por que ele não foi no site do consulado? Por quê? Porque tá te faltando coragem, né? E a coragem vai partir quando tu dá o primeiro passo. Tu tem que dar o primeiro passo, tu tem que se decidir de fato. Tu não pode deixar que um youtuber decida por ti. E outra coisa, não pode deixar que experiências de pessoas que passaram em outro país decidam por ti. É bom ver todos os vídeos. Eu sempre digo, ó, assistam todos os vídeos, apesar de que o canal que eu indico pra vocês é o Tuga, como é? É o Zuka que virou Tuga. Que esse é o melhor mesmo para dar a questão de legislação. Mas tem todas as informações que vocês precisam nos sites oficiais, que é do Consulado Português e do CEF. Então, se tu tem uma pergunta básica, é porque tu nem lá chegasse aí. Como é que tu quer fazer uma transformação na tua vida se tu não desse o primeiro passo? Então se decide, homem. Se decide, porque ninguém vai decidir por ti. Agora, é claro, é benéfico tu assistir várias experiências. Eu não digo aquelas que são tão clichês, que se enchem de edição e não falam nada com nada, só pra... porque eu tô vendo uma tendência também dos youtubers, ou fazer vídeo, tá lá, destinado para brasileiro, né, para imigrante. Porém, eles têm uma tendência a falar coisas que agradam, entre aspas, os portugueses, porque eles percebem no canal deles que tem mais visualização do português. E outros que têm uma tendência a falar mais coisas que agradam aquilo que o brasileiro quer ouvir. São poucos que falam a real verdade. São poucos que realmente, certo? Ou como o Zuka, né, que fala da legislação de forma correta e sucinta. Ou como, por exemplo, Fê Gourmet, um cara que eu admiro, que tirando as palhaçadas que ele faz, que faz parte dele, ele adora, ele fala a verdade na cara, sabe? E eu agradeço, Fê, pelo comentário que tu deixasse no meu canal. Tu é o cara, tá? Muito obrigada. Mas ele deixa a verdade na cara, sabe? Ele pode ser um pouco, sabe? Ele tá cagando pra opinião dos outros. Ele pode ser um pouco assim, sei lá, brutal, animal, no que fala, porque ele chega e fala mesmo, e descarrega, mas, cara, pelo menos tá trabalhando com a verdade ali, a verdade dele, né, a experiência dele. Então é válido você passar por vários vídeos e ver as experiências das pessoas, mas não tire elas para fazer a tua decisão. A decisão é sua e você tem que dar o primeiro passo. Se você quer, você sabe que no início vai ser difícil, como também é difícil quando um português vai emigrar para outro país, certo? Mas você sabe que todo começo é difícil. E aí eu pergunto a vocês, quando eu saí do Nordeste e fui para o Rio Grande do Sul, foi difícil também para mim. E olha que eu estava dentro do Brasil, mas foi difícil tudo. Eu me senti muito mais testada, também sofri preconceito. Isso não justifica, tá?
O preconceito nunca é benéfico, nunca é justificável. O preconceito é coisa de ignorante, idiota, nojento. Mas eu passei por essas ignorâncias. Eu estava dentro do Brasil, certo? Eu tive que me provar e eu saí bem sucedida com isso, porque eu fui persistente, fui séria e sabia aquilo que eu queria conquistar. Mas e vocês? Vocês têm que lutar, vocês têm que ter garra, têm que ter insistência, tá? E é isso, galera. O Brasil pensa do Brasil. O Brasil pensa do Brasil, que todo brasileiro quer que sua nação melhore. Quer que sua nação se torne um lugar melhor. Mas que precisa de união. Aquele povo precisa. Os brasileiros, nós brasileiros, precisamos ter mais união. Eu já falava isso na época, até em escala menor, quando eu era professora. Eu nunca vi pessoas mais desunidas, certo? Do que a classe mesmo da educação. E aí ficam reclamando, ficam chorando um do lado do outro, mas ao mesmo tempo, na hora de se unir, não é unido. Tem que unir-se, sabe? A união faz a força, a união faz toda a diferença. E é isso, gente, que eu digo. E outra coisa também, eu penso que o brasileiro tem um complexo vira-lata tremendo. Porque, primeiro, ao contrário do que vocês sempre acham que brasileiro não dá valor a Portugal, outras coisas, dá tanto valor não só a Portugal, como a todas as outras nações, sabe? Tudo que chega de fora, brasileiro ama. Ama mesmo sem... Ama, adota, sem nem sequer às vezes questionar se isso é bom ou ruim. E tem sempre um síndromezinho de vira-lata, desculpa dizer, porque eles sempre acham que é um pouquinho menos do que os países do primeiro mundo. Eu sei que a gente não vai comparar países agora, primeiro e terceiro mundo. Eu sei das diferenças, já fiz um vídeo sobre isso. Mas que a pessoa em si, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. A pessoa vive em circunstâncias diferentes. Ou circunstâncias, enfim, que calharam. Ou circunstâncias que vitimizaram, né? Certo? Ou que elas buscaram também. Mas são circunstâncias diferentes, mas ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos pessoas diferentes, só isso. E isso só vai melhorar, só vai agregar valor quando todo mundo se unir. Quando todo mundo se unir, a partir desde das classes, desde que também haja uma ruptura dessa questão de bolhas, e desde também que se una como povo. Ok? Parece que sempre ficam esperando um líder, um herói, ou alguém que fale por eles. Temos que mudar isso. Os valores estão se perdendo no Brasil porque o povo está muito desacreditado. O povo está esperando um herói. E não é assim, né, galera? A gente precisa aos poucos, cada um fazendo sua parte, tentar mudar isso e tentar, cada um, sabe? Conversa com seus grupos, compartilha esse vídeo, conversem com seus grupos. Diz, gente, vamos se unir. Me conta aí como é que tá as coisas aí na tua vida. Me conta aí como é que é as coisas aí, como é que funcionam na tua bolha. Vamos compartilhar informações, vamos esperar que a mídia passe ou que o feed apareça alguma coisa, não. Vou procurar aqui as informações. Vamos a fundo nas informações. Não vamos cair também em boatos, que eu também ouço e vejo muita coisa errada, sabe? Fantasiosa sendo compartilhada como verdade. E as pessoas compartilham sem nem ir atrás da fonte da informação para ver se é verdade. Então vamos criar um senso crítico, sabe? Vamos evoluir mesmo como pessoas e principalmente ser mais unidos. Unidos como seres humanos, primeiramente, tá? Amo vocês, um beijo. E que eu espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas. E força aí, tá, galera?